Em uma pequena paróquia no interior do Brasil, durante uma missa especial com a relíquia de Carlo Acutis, o jovem beato italiano conhecido como o cyberapóstolo de Deus, uma menina de 9 anos chamada Helena, cega de nascença, é levada por sua avó para tocar o relicário. O que acontece naquele momento sagrado desafia toda a lógica médica e humana, transformando não apenas a vida da criança, mas abalando as certezas de todos os presentes, incluindo um médico cético que testemunha o impossível acontecer diante de seus próprios olhos. Esta é uma história sobre fé, milagres e o poder inexplicável do amor divino manifestado através da intercessão de um jovem que dedicou sua curta vida a espalhar a presença de Deus pelo mundo digital. Antes de continuarmos com esta história emocionante, peço que você se inscreva no canal para não perder nenhuma narrativa inspiradora como esta. E deixe nos comentários de onde você está nos assistindo. Queremos saber de qual cidade ou país você é. Sua participação é muito importante para nós. Agora, vamos à história. O sol de outubro derramava sua luz dourada sobre a cidade de Santa Cruz do Vale, uma pequena comunidade encravada entre montanhas verdejantes no interior de Minas Gerais. As ruas de paralelepípedo ecoavam com o badalar dos sinos da igreja de São Francisco, anunciando algo extraordinário. Pela primeira vez, aquela paróquia centenária receberia uma relíquia de Carlo Acutis, o jovem beato italiano que morreu aos 15 anos e que, mesmo após sua morte em 2006, continuava tocando corações ao redor do mundo. Padre Antônio, um homem de 72 anos com cabelos brancos como neve e olhos cor de mel que brilhavam com uma fé inabalável, havia trabalhado incansavelmente durante meses para trazer aquela relíquia até sua pequena paróquia. Ele sabia que Carlo Acutis tinha um dom especial para alcançar os jovens, para mostrar que a santidade não estava reservada apenas para pessoas de outras épocas, mas que era possível viver uma vida extraordinária mesmo na era dos computadores e da internet. Carlo usou a tecnologia para espalhar o amor de Deus, dizia Padre Antônio frequentemente em suas homilias. Ele catalogou milagres eucarísticos, criou sites, usou as redes sociais para evangelizar. Era um menino normal que amava videogames, mas que amava Jesus ainda mais. Naquela manhã de sábado, a igreja estava repleta. Fiéis de toda a região haviam se deslocado para participar da missa especial. Havia jovens com seus celulares, idosos com seus terços desgastados pelo tempo, mães com crianças nos colos e também os curiosos, aqueles que vinham mais por espanto do que por fé, querendo testemunhar se algo extraordinário realmente aconteceria. Entre os presentes estava o Dr. Ricardo Mendes, um oftalmologista renomado de Belo Horizonte que, por coincidência, ou talvez não, estava visitando uns parentes em Santa Cruz do Vale. Um homem da ciência, pragmático e cético quanto a questões religiosas, ele tinha aceitado o convite de sua tia Margarete para acompanhá-la à missa mais por cortesia do que por interesse genuíno. "Ricardo, você precisa vir", havia insistido Dona Margarete. "Dizem que coisas incríveis acontecem quando as pessoas tocam em relíquias de santos. Quem sabe não faz bem para sua alma?" Ele havia rido, mas concordado. Afinal, não custava nada. No fundo da igreja, sentada em um banco de madeira escura e desgastada, estava Helena Cristina dos Santos, uma menina de 9 anos com longos cabelos castanhos trançados cuidadosamente por sua avó Maria. Helena usava um vestido branco simples, escolhido especialmente para aquela ocasião, e em suas mãos pequenas segurava um terço de contas azuis que pertencera à sua bisavó. Helena era cega de nascença. Sua condição, explicavam os médicos, era resultado de uma malformação congênita no nervo óptico. Não havia cirurgia, não havia tratamento. Era uma sentença definitiva pronunciada quando ela tinha apenas 3 meses de vida. Helena jamais enxergaria.
Jamais veria o rosto de sua mãe que havia morrido no parto. Jamais veria as cores do pôr do sol, as flores no jardim da avó ou seu próprio reflexo no espelho. Mas Helena nunca se lamentava. Vovó, ela dizia com sua voz doce e cristalina, eu vejo com o coração, e no meu coração tudo é bonito. Dona Maria, uma senhora de 68 anos com mãos calejadas de tanto trabalho e um coração imenso de tanto amor, havia criado Helena sozinha após a morte de sua filha. Cada dia era uma batalha. Contra a pobreza, contra o preconceito, contra as limitações impostas pela cegueira da neta. Mas era também uma bênção, porque Helena tinha algo que muitas pessoas com visão perfeita jamais teriam. Uma fé pura, inocente e inquebrantável. A menina conhecia Carlo Acutis através das histórias que ouvia na catequese. Padre Antônio havia falado sobre o jovem beato com tanto entusiasmo que Helena havia se apaixonado por aquele menino que, como ela, era jovem, mas que tinha feito coisas tão grandes por Deus. Vovó, Helena havia dito uma semana antes, quando soube que a relíquia viria para Santa Cruz do Vale. Eu quero tocar na relíquia do Carlo. Eu sei que ele vai me ajudar a ver. Dona Maria havia sentido o coração apertar. Como explicar para aquela criança que milagres eram raros, que não se podia exigir nada de Deus, que talvez aquela não fosse a vontade divina? Minha filha, ela havia respondido com os olhos marejados. Vamos pedir sim. Mas você precisa entender que... Eu sei, vovó. Helena havia interrompido com um sorriso tão radiante que parecia iluminar a sala escura. Eu sei que talvez Deus queira que eu continue cega, mas Carlo Acutis dizia que a tristeza é olhar para si mesmo e a alegria é olhar para Deus. Então, mesmo que eu não consiga ver com os olhos, eu quero ver com a alma, e eu sei que Carlo vai me ajudar. Naquele momento, Dona Maria havia abraçado a neta e chorado em silêncio, maravilhada com a sabedoria daquela criança que ensinava lições de fé a uma mulher que já tinha vivido tanto. A missa começou com cânticos que enchiam a igreja de uma atmosfera celestial. O coral paroquial, formado por vozes simples mas sinceras, entoava hinos de louvor enquanto o incenso subia em espirais perfumadas, criando uma névoa mística que parecia conectar o terreno ao divino. Padre Antônio subiu ao altar com passos lentos, carregando consigo não apenas a idade, mas o peso da responsabilidade de conduzir aquele momento sagrado. Ele sabia que muitos ali estavam com o coração cheio de expectativas, alguns buscando curas físicas, outros buscando respostas para suas angústias espirituais. Irmãos e irmãs, começou ele com sua voz pausada e profunda. Hoje temos conosco uma relíquia de 1º grau de Carlo Acutis, um fragmento de tecido que tocou seu corpo. Este jovem, que será canonizado em breve se Deus quiser, viveu apenas 15 anos nesta terra, mas sua influência atravessa continentes e gerações. Padre Antônio fez uma pausa, seus olhos percorrendo os rostos atentos à sua frente. Carlo dizia que todos nascemos como originais, mas muitos morrem como fotocópias. Ele se recusou a ser uma cópia. Viveu autenticamente com paixão por Cristo e pela Eucaristia. Aos 7 anos, fez sua primeira comunhão e, desde então, ia à missa todos os dias. Ele acreditava que a Eucaristia era sua autoestrada para o céu. Helena escutava cada palavra com uma concentração absoluta. Ela não podia ver o padre, mas podia sentir a emoção em sua voz. Podia imaginar as expressões em seu rosto. Podia quase visualizar Carlo Acutis como um jovem comum com jeans e tênis, mas com o coração incendiado pelo amor divino. A homilia prosseguiu, tocante e profunda. Padre Antônio falou sobre como Carlo havia criado uma exposição virtual de milagres eucarísticos, documentando mais de 130 fenômenos ao redor do mundo. Falou sobre como o jovem havia enfrentado a leucemia com coragem inabalável, oferecendo seus sofrimentos pela Igreja e pelo Papa. Falou sobre suas últimas palavras antes de morrer.
Estou feliz em morrer, porque vivi minha vida sem desperdiçar nem um minuto em coisas que não agradam a Deus. Doutor. Ricardo, sentado ao lado de sua tia, sentia-se estranhamente tocado. Ele, que sempre havia visto a religião como uma muleta psicológica para os fracos, estava descobrindo algo diferente naquela história. Havia uma autenticidade ali, uma coragem que desafiava sua visão cínica do mundo. Após a comunhão, chegou o momento que todos aguardavam. Padre Antônio trouxe o relicário, uma pequena caixa de prata e cristal contendo o fragmento de tecido, e o colocou sobre uma mesa preparada especialmente para aquele propósito. A mesa estava coberta com uma toalha branca imaculada e rodeada por velas que tremulavam suavemente, criando um jogo de luz e sombras que dançavam nas paredes antigas da igreja. Agora, anunciou o padre, aqueles que desejarem venerar a relíquia de Carlo Acutis podem formar uma fila e vir até aqui. Podem tocar o relicário, fazer suas orações, apresentar suas intenções. Imediatamente uma fila começou a se formar. Havia de tudo. Mães carregando bebês doentes, jovens buscando direção para suas vidas, idosos pedindo alívio para suas dores, pessoas em cadeiras de rodas, outras com muletas. Dona Maria segurou a mão de Helena com ternura. Está pronta, minha filha? Estou, vovó, respondeu Helena com um sorriso sereno que contrastava com os nervos evidentes de muitos ao seu redor. Elas se levantaram e se juntaram à fila. Helena segurava firme a mão da avó com uma das mãos e com a outra apertava seu terço. Seus lábios moviam-se silenciosamente em oração. Ela estava rezando uma Ave Maria após outra, como havia aprendido desde pequena. A fila avançava lentamente. Cada pessoa que chegava ao relicário passava alguns minutos ali, alguns chorando, outros em silêncio profundo, outros murmurando orações fervorosas. Dr. Ricardo observava tudo com interesse científico. Ele reconhecia o poder da fé, o efeito placebo, a capacidade da mente humana de se autoconvencer. Mas, no fundo, uma parte dele, uma parte que havia ficado adormecida desde a infância, quando ele ainda acreditava em milagres, começava a despertar. Quando Helena e sua avó finalmente chegaram à frente, Padre Antônio reconheceu a menina imediatamente. Ele a conhecia desde que ela era um bebê. Havia batizado Helena, acompanhava sua história. Helena, minha querida, disse ele com voz carregada de emoção, vim venerar a relíquia de seu amigo Carlo. Sim, padre, respondeu ela, seu rosto voltado na direção da voz dele, mas seus olhos, belos mas vazios, sem o brilho da visão, fixos em algum ponto no vazio. Carlo também é meu amigo agora. Eu converso com ele todos os dias. O padre sentiu um nó na garganta. Havia algo de extraordinariamente puro naquela criança. E o que você pede a ele hoje? Helena pensou por um momento. E então respondeu com uma honestidade desarmante. Eu peço que ele me ensine a ver como ele via. Carlo enxergava Deus em tudo. Ele via milagres onde outros viam apenas pão. Se eu conseguir ver assim, então não importa se meus olhos nunca funcionam. Um silêncio profundo caiu sobre aquela parte da igreja. As pessoas próximas que ouviram as palavras da menina ficaram imóveis, tocadas por aquela sabedoria impossível vinda de alguém tão jovem. Padre Antônio, com lágrimas nos olhos, tomou a pequena mão de Helena e a guiou até o relicário. Toque, minha filha, e saiba que Carlo está intercedendo por você neste exato momento. Helena estendeu a mão. Seus dedos delicados tocaram primeiro o cristal frio do relicário, e então, guiada pelo padre, ela colocou a palma da mão sobre a prata, bem onde dentro estava o tecido sagrado. Naquele instante, algo aconteceu. Não foi dramático como nos filmes. Não houve raios de luz, não houve trovões, não houve vozes angelicais. Mas houve algo. Uma sensação que começou nas pontas dos dedos de Helena e percorreu todo o seu corpo como uma onda de calor suave e reconfortante.
Era como se cada célula de seu ser estivesse sendo abraçada, acolhida, amada incondicionalmente. Helena sentiu seus joelhos fraquearem. Dona Maria a segurou imediatamente, alarmada. "Helena, está tudo bem?" Mas a menina não respondeu. Ela estava completamente imóvel, sua mão ainda sobre o relicário, seus olhos fechados agora, sua respiração suave, mas profunda. Uma única lágrima escorreu por sua bochecha. O tempo pareceu parar. Todos ao redor observavam em silêncio absoluto, contendo a respiração, como se qualquer som pudesse quebrar o momento sagrado. Dr. Ricardo, que havia se aproximado quando viu a movimentação, observava com atenção clínica. Ele notou a palidez súbita da menina, a dilatação aparente de suas pupilas atrás das pálpebras fechadas, o tremor quase imperceptível em suas mãos. Então, lentamente, Helena abriu os olhos e o mundo inteiro mudou. O primeiro que ela viu foi a luz. Não a luz física das velas ou do sol entrando pelas janelas da igreja, mas uma luz diferente, impossível de descrever com palavras humanas. Era como se cada partícula de ar estivesse impregnada com uma luminosidade dourada que pulsava com vida própria. Helena piscou, confusa. Sua mente, que nunca havia processado informações visuais antes, lutava para entender aquele influxo súbito de cores, formas, profundidade, movimento. Ela virou o rosto lentamente e realmente viu, o rosto de sua avó. Dona Maria era exatamente como Helena havia imaginado, mas ao mesmo tempo completamente diferente. Os olhos castanhos cheios de lágrimas, o rosto marcado pelas rugas da idade e do trabalho duro, mas também pela bondade e pelo amor. Era o rosto mais bonito que Helena jamais veria em toda a sua vida, porque era o rosto daquela que a amou quando mais ninguém podia. "Vovó?" sussurrou Helena, sua voz trêmula de incredulidade e admiração. "Vovó, eu estou vendo você." As palavras caíram sobre a igreja como uma bomba. Dona Maria congelou, seu coração batendo tão forte que ela temia que fosse explodir. Ela olhou nos olhos da neta e, pela primeira vez em 9 anos, viu algo que nunca havia visto antes. Foco, reconhecimento, visão. "Helena!" ela sussurrou, quase com medo de acreditar. Você está me vendo?" "Sim." Helena começou a chorar, suas lágrimas agora de alegria pura e incontida. "Eu estou vendo. Vovó, você é tão linda. Você é exatamente como eu sonhei, mas melhor. E a igreja? Oh, vovó, a igreja é tão bonita. E as velas, elas fazem uma luz tão suave. E tem flores, tantas flores." A menina girava agora, seus olhos, que sempre foram belos, mas sem vida, agora brilhavam com inteligência e admiração, absorvendo cada detalhe, cada cor, cada pessoa. O murmúrio que havia começado baixo, agora crescia em volume. As pessoas se empurravam para ver, para testemunhar, para compreender o que estava acontecendo. "É um milagre!" alguém gritou. "Carlo Acutis realizou um milagre!" ecoou outra voz. Padre Antônio estava paralisado, suas mãos tremendo, seu coração transbordando com uma mistura de júbilo e reverência. Em seus 72 anos de vida, 50 deles como sacerdote, ele havia rezado por milagres, havia acreditado em milagres, mas nunca havia testemunhado um tão claramente, tão inegavelmente. Dr. Ricardo se aproximou rapidamente, seu instinto médico superando seu choque inicial. "Deixem-me examiná-la", disse ele com autoridade, embora sua voz traísse sua perturbação. "Eu sou médico, oftalmologista." Dona Maria olhou para o homem alto de jaleco casual, e então para o padre Antônio, que acenou com a cabeça. "Helena", disse o Dr. Ricardo, ajoelhando-se na frente da menina para ficar na altura dos olhos dela. "Meu nome é Dr. Ricardo. Eu preciso fazer alguns testes, está bem? Pode olhar para mim?" Helena olhou diretamente para ele, e o médico sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aqueles olhos,
Ele havia visto o prontuário médico da menina anos atrás, quando um colega havia comentado sobre o caso impossível. Aqueles olhos não deveriam estar funcionando. O nervo óptico estava atrofiado, mal formado. Neurologicamente, anatomicamente, era impossível que ela estivesse vendo, mas ela estava. "Quantos dedos estou mostrando?" perguntou ele, levantando 3 dedos. "3", respondeu Helena imediatamente. Ele mudou para 2. "E agora?" 2. Ele moveu a mão para o lado esquerdo, para o direito, para cima, para baixo. Os olhos de Helena seguiam cada movimento com perfeição. "Que cor é minha camisa?" "Azul", disse ela. "Azul como o céu que eu sempre imaginei." Dr. Ricardo pegou uma pequena lanterna de seu bolso. Ele sempre carregava um hábito profissional. Apontou para os olhos de Helena. "Vou precisar olhar em seus olhos com uma luz forte. Está bem? Pode ser desconfortável, mas não vai doer." Helena assentiu, confiante. Quando ele iluminou seus olhos, a pupila contraiu normalmente. A resposta fotomotora estava perfeita. Ele examinou cuidadosamente, procurando por qualquer explicação racional. Não havia. O Dr. Ricardo se afastou lentamente, guardando a lanterna com mãos que tremiam imperceptivelmente. "Isto é impossível", murmurou, mais para si mesmo do que para os outros. "Medicamente impossível. O nervo óptico dela não funciona. Não pode funcionar. E, no entanto, está funcionando", completou Padre Antônio suavemente, colocando uma mão no ombro do médico. "Às vezes, meu filho, a ciência encontra seus limites onde a fé começa." O médico olhou para o padre, depois para Helena, que agora abraçava sua avó e chorava de alegria. Depois para o relicário de Carlo Acutis, que ainda brilhava suavemente sob a luz das velas. Algo dentro dele se quebrou naquele momento. Não sua racionalidade, não sua formação científica, mas sim as paredes de ceticismo que ele havia construído ao longo dos anos para se proteger da possibilidade de que talvez, apenas talvez, existisse algo maior do que ele poderia compreender. A igreja havia se transformado em um mar de emoções. Pessoas choravam, rezavam, cantavam. Alguns gritavam de alegria, outros caíam de joelhos em oração profunda. Era como se todos ali estivessem tocados por aquele momento sagrado, como se a fé de todos tivesse sido renovada pelo que testemunharam. Helena, ainda nos braços da avó, de repente se lembrou de algo. Ela se virou para o relicário e, com uma reverência que surpreendeu a todos pela sua maturidade, ajoelhou-se diante dele. "Obrigada, Carlo", sussurrou ela, suas mãos unidas em oração, lágrimas ainda correndo por seu rosto. "Obrigada por me mostrar que ver com os olhos é um presente, mas ver com o coração é um milagre ainda maior. Agora eu posso fazer os dois." Padre Antônio começou a cantar o Te Deum, o hino tradicional de ação de graças da Igreja Católica. Sua voz, embora trêmula pela emoção, ecoou pelas paredes antigas. "A vós, ó Deus, louvamos, a vós, Senhor, reconhecemos." Toda a congregação se juntou a ele, suas vozes se fundindo em um coro poderoso, que parecia transcender o espaço físico da igreja, elevando-se aos céus em gratidão pura. Enquanto cantavam, Helena olhou ao redor, absorvendo cada detalhe. Ela viu os vitrais coloridos que ela apenas tinha tocado antes, agora revelando cenas da vida de Cristo em azuis profundos, vermelhos vibrantes e dourados luminosos. Viu as estátuas dos santos que havia conhecido apenas através do tato, agora revelando expressões de paz e santidade. Viu o crucifixo acima do altar, e pela primeira vez compreendeu visualmente o sacrifício que Jesus havia feito. Mas mais do que tudo, ela olhou para o relicário de Carlo Acutis e sorriu. Não apenas porque ele havia intercedido por sua cura, mas porque agora ela entendia algo profundo. Carlo não havia curado apenas seus olhos. Ele havia curado sua alma de qualquer ressentimento que ela poderia ter guardado, de qualquer amargura pela vida que lhe foi negada.
E naquele momento, Helena Cristina dos Santos, uma menina de 9 anos que nasceu cega e agora podia ver, fez uma promessa silenciosa. Ela usaria seus olhos não apenas para ver o mundo, mas para ver Cristo em todas as pessoas, para ver a bondade onde outros viam maldade, para ver esperança onde outros viam desespero. Exatamente como Carlo havia feito. As horas que se seguiram foram um turbilhão. Notícias do milagre se espalharam pela cidade com uma velocidade impressionante. Jornalistas começaram a chegar, filmando, fotografando, tentando capturar aquele momento extraordinário. O bispo da diocese foi imediatamente informado e anunciou que abriria uma investigação formal sobre o suposto milagre. Um processo que poderia levar anos, envolvendo médicos, teólogos e um escrutínio rigoroso de cada detalhe. Doutor Ricardo, ainda em choque, ligou para colegas em Belo Horizonte, solicitando que enviassem o prontuário médico completo de Helena. Ele precisava documentar tudo, porque mesmo não acreditando completamente no que seus olhos tinham visto, sua integridade como médico exigia que ele relatasse fielmente os fatos. Eu vi, ele repetiria diversas vezes nas semanas seguintes. Eu examinei aquela menina. Eu vi seus exames anteriores e eu vi seus olhos funcionando perfeitamente. Não tenho explicação médica, simplesmente não tenho. Dona Maria mal conseguia formar palavras coerentes. Ela alternava entre risadas e lágrimas, entre orações de gratidão e abraços apertados em sua neta, aquela mulher que havia carregado tanto peso nos ombros por tanto tempo. Finalmente podia descansar, sabendo que sua Helena teria uma vida mais completa, mais cheia de possibilidades. Padre Antônio organizou uma vigília de ação de graças que durou a noite inteira. Centenas de pessoas compareceram, enchendo a igreja até transbordar, com muitos tendo que ficar do lado de fora. Eles cantaram, rezaram o terço, compartilharam testemunhos de como Carlo Acutis havia tocado suas vidas. Um jovem de 16 anos, que antes zombava da fé e vivia afastado da igreja, levantou-se e compartilhou. Eu achava que ser católico era coisa de velho, que não tinha nada a ver com a minha geração. Mas Carlo Acutis era um adolescente como eu. Ele gostava das mesmas coisas que eu gosto. E hoje, vendo o que aconteceu com Helena, eu entendi que Deus não está no passado. Ele está aqui, agora, trabalhando através de pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Uma mãe com um bebê nos braços testemunhou. Meu filho nasceu com um problema no coração. Os médicos dizem que ele precisa de cirurgia, mas é arriscada. Eu estava perdendo a esperança. Mas hoje, vendo o milagre de Helena, minha fé foi renovada. Sei que Deus está no controle, e não importa o que aconteça, Ele nos ama. História após história, testemunho após testemunho, a noite se encheu de esperança, de fé renovada, de vidas transformadas, não apenas pela cura física de Helena, mas pelo significado mais profundo daquela cura. Que Deus continua agindo no mundo, que os santos estão vivos no céu intercedendo por nós, que o impossível é apenas uma palavra que não existe no vocabulário divino. Enquanto isso, em um canto silencioso da igreja, Helena estava sentada com sua avó, simplesmente olhando ao redor, maravilhada. Cada vela, cada sombra, cada rosto era um universo novo a ser explorado. Mas ela não estava apenas olhando com os olhos. Ela estava vendo com o coração, exatamente como havia aprendido a fazer durante seus anos de cegueira. Vovó, disse ela suavemente, posso fazer uma pergunta? Claro, minha filha. Por que eu? Porque Deus me curou quando há tantas outras pessoas que também precisam de milagres. Era uma pergunta profunda, talvez profunda demais para uma criança de 9 anos. Mas Helena nunca foi uma criança comum. Dona Maria pensou por um longo momento antes de responder. Eu não sei, minha querida. Talvez porque você sempre teve fé, mesmo quando não podia ver. Talvez porque Deus quer usar sua história para tocar outras vidas. Ou talvez, ela pausou,
limpando as lágrimas que começavam a se formar novamente. Talvez porque às vezes Deus simplesmente quer mostrar seu amor de uma forma que todos possam ver. E através de você, todos nós vimos. Helena assentiu, aceitando a resposta com a mesma serenidade com que aceitava tudo na vida. Então vou usar meus olhos para ajudar Deus, declarou ela com determinação. Vou olhar para as pessoas que ninguém vê. Vou procurar a bondade que ninguém percebe. Vou ver como Carlo via. Nas semanas e meses que se seguiram, a vida de Helena mudou de formas que ela nunca imaginou. Ela foi à escola pela primeira vez, aprendeu a ler com os olhos em vez dos dedos, descobriu as cores dos livros de pintura, viu programas de televisão, assistiu ao pôr do sol que sua avó tanto descrevia. Mas talvez a mudança mais profunda não tenha sido na vida dela, mas nas vidas daqueles que testemunharam ou ouviram falar sobre o milagre. Dr. Ricardo começou a frequentar a missa aos domingos. Ele não abandonou a ciência, nunca faria isso, mas encontrou um equilíbrio entre razão e fé, entre o que pode ser explicado e o que deve simplesmente ser aceito com gratidão e humildade. Ele até começou a estudar os milagres eucarísticos que Carlo Acutis havia catalogado, fascinado pela intersecção entre o sobrenatural e o científico. Padre Antônio viu sua pequena paróquia se transformar. Jovens começaram a aparecer às missas, inspirados pela história de Carlo Acutis e pelo milagre que presenciaram. Ele iniciou um grupo de oração online, usando a tecnologia, assim como Carlo havia feito, para espalhar a fé. A própria Igreja de São Francisco tornou-se um lugar de peregrinação. Pessoas de todo o Brasil e eventualmente de outros países vinham para tocar a relíquia de Carlo Acutis, para rezar no lugar onde o milagre aconteceu, para buscar sua própria cura, física ou espiritual. E Helena cresceu para ser uma jovem extraordinária. Ela nunca esqueceu os anos em que viveu na escuridão e, por isso, valorizava cada momento de luz. Ela se dedicou a ajudar outras crianças cegas, visitando escolas especiais, compartilhando sua história, oferecendo esperança. Mas mais do que isso, ela viveu a mensagem que Carlo Acutis havia deixado, que todos nascemos como originais e devemos morrer como originais. Que a santidade não é impossível, não é reservada para poucos escolhidos, mas é um chamado universal para cada pessoa que escolhe amar a Deus e ao próximo com tudo o que tem. Muitos anos depois, quando Helena já era uma mulher adulta trabalhando com crianças especiais, ela visitou a Itália e foi até Assis, onde o corpo de Carlo Acutis está em exposição. Ela ficou diante do jovem santo, preservado tão perfeitamente que parecia apenas estar dormindo, e sussurrou uma oração de gratidão. Carlo, você me ensinou que a verdadeira cegueira não é a dos olhos, mas a do coração. Você me deu minha visão física, mas mais importante, você me ajudou a manter minha visão espiritual. Obrigada por interceder por mim naquele dia, e obrigada por continuar me inspirando todos os dias. Ao lado dela estava seu marido, um jovem que ela havia conhecido na universidade, e no colo dela, sua filha de 2 anos, chamada Carla, em homenagem ao santo que havia mudado sua vida. E enquanto Helena olhava para o rosto sereno de Carlo Acutis, ela sorriu, porque sabia que a história não termina. Os milagres continuam acontecendo, a fé continua transformando vidas e o amor de Deus continua se manifestando de formas surpreendentes e maravilhosas. Tudo o que precisamos fazer é abrir nossos olhos e nossos corações para ver. O que aconteceu naquela missa em Santa Cruz do Vale não foi apenas a cura física de uma menina cega. Foi um lembrete poderoso de que vivemos em um universo onde o impossível é apenas uma palavra, onde a fé move montanhas e onde um jovem que morreu aos 15 anos continua transformando vidas décadas após sua morte. Carlo Acutis viveu apenas 5.476 dias nesta terra, mas cada um desses dias foi vivido com intensidade, com propósito, com amor ardente por Jesus Cristo.
Ele nos ensinou que não precisamos esperar até sermos adultos para fazer diferença, que não precisamos ser perfeitos para ser santos, que a santidade começa nas pequenas escolhas diárias de colocar Deus em primeiro lugar. Helena aprendeu, através de seu milagre, que ver com os olhos é um presente, mas ver com o coração é uma graça ainda maior. Ela descobriu que Deus não desperdiça nenhuma experiência, nem mesmo 9 anos de cegueira, mas usa tudo para moldar-nos, refinar-nos, preparar-nos para o propósito que Ele tem para nossas vidas. E todos nós que ouvimos esta história somos desafiados a fazer uma pergunta: como estamos usando nossa visão? Estamos olhando para as coisas que realmente importam? Estamos vendo Cristo nas pessoas ao nosso redor? Estamos usando nossos olhos e todos os nossos dons para glorificar a Deus e servir ao próximo? Carlo Acutis dizia que a Eucaristia era sua autoestrada para o céu. Para Helena, a cegueira foi seu caminho para uma fé profunda. Para cada um de nós, Deus traça um caminho único, personalizado, perfeitamente adequado para nos levar mais perto dele. A questão não é se o caminho será fácil ou difícil, se teremos milagres ou provações, se veremos resultados imediatos ou teremos que esperar. A questão é: confiaremos nele durante a jornada? Manteremos nossos olhos, físicos e espirituais, fixos em Cristo, não importa o que aconteça? Que a história de Helena e Carlo nos inspire a viver com mais fé, mais esperança, mais amor. Que nos inspire a acreditar em milagres, mas também a ser milagres para outras pessoas. Que nos inspire a nunca desistir, a nunca perder a esperança, a sempre confiar que Deus está trabalhando, mesmo quando não podemos ver. Porque no final, todos nós somos como Helena antes do milagre, caminhando na escuridão em certas áreas de nossas vidas, esperando pela luz, ansiando para ver claramente. E a promessa do Evangelho é que essa luz virá. Talvez não da forma que esperamos, talvez não no momento que queremos, mas virá. Porque servimos a um Deus que transforma a escuridão em luz, que transforma a cegueira em visão, que transforma a morte em vida. Um Deus que trabalha através de jovens santos como Carlo Acutis, para nos lembrar que Ele ainda está aqui, ainda está ativo, ainda está fazendo o impossível. Tudo o que precisamos fazer é acreditar. Se esta história tocou seu coração, por favor, se inscreva no canal para receber mais narrativas inspiradoras como esta. E não se esqueça de deixar um comentário dizendo de onde você é. Queremos conhecer nossa família de espectadores ao redor do mundo. Sua interação é muito importante para nós e nos ajuda a continuar trazendo histórias que edificam, inspiram e fortalecem a fé. Que Deus abençoe você e sua família.